Salve pessoal do canal Lobo de Tebas, e aí, tudo bom com vocês? O tema que eu resolvi trazer para vocês hoje. Ah, e só para dar o recado, antes que vocês me perguntem, porque caralhos eu sumi, né? Gente, como eu sempre falo, né? Às vezes o bruxo, né? Pelo menos eu sou assim. Ele precisa realmente de um tempo para ele precisa realmente de um tempo para trabalhar as artes, para trabalhar a magia, ou mesmo para aperfeiçoar as magias, né? Eu venho estudando já algumas coisas. Eu tô aí para poder começar a estudar um novo livro aí que eu tô comprando. Então, assim, sempre buscando conhecimento, porque o conhecimento agrega, né, gente? Então, a gente conseguindo ter cada vez mais conhecimento, eu consigo agregar aqui para vocês e trazer coisas novas, diferentes. E além disso, a gente precisa ter esse momento, essa fase de recolhimento, né? Fazer nossas meditações, nossos mantras e tudo mais. Então é isso, tá? O tema do vídeo de hoje é a respeito aí da mais uma questão social, né? Que eu venho observando aí no nosso mundo, né? E qual é a minha visão a respeito disso? Falando sobre especificamente relacionamentos, né? Eu sempre defendi aqui no canal que não adianta. Relacionamento, ele afeta sim a questão de autoestima muitas vezes, porque é uma parada direta, né? Você está lidando diretamente com o outro ser humano. Além disso, além de você estar lidando com outro ser humano, você está lidando com características totalmente, às vezes, diferentes das suas, uma criação diferente da que você teve. Eu acho importante a gente ressaltar algumas coisas que têm acontecido na nossa sociedade atualmente, em relação aos relacionamentos, principalmente. Para começar, né, gostaria de falar que a nossa sociedade em si, ela tem caminhado aí por tempos muito tenebrosos, né, gente? Eu diria. A gente já perdeu a noção de julgamento das paradas. E quando eu digo isso, mano, você vê que é uma coisa que, assim, é em tudo. É em tudo. A questão de você racionalizar as coisas, ela tem se esvaído de uma tal maneira que as pessoas elas não estão percebendo, de repente, armadilhas onde elas estão se metendo. Elas não estão percebendo, elas não estão tendo mais senso crítico das coisas, tá? E vocês já vão entender bem o que eu estou tentando dizer, afirmar aqui para vocês. Eu sempre defendi a ideia que antes da gente entrar numa relação, a gente precisa muito bem conhecer o terreno, né? Você precisa conhecer muito bem com que tipo de pessoa você está lidando desde o começo. Eu sei que é difícil, gente. Quando a gente começa a entrar numa de ficar apaixonado e tudo mais, a gente meio que se cega, né? E principalmente quando a gente é muito jovem. Esse é o problema, porque quando eu era jovem, se eu tivesse dado até mais ouvidos assim às pessoas mais velhas e tal, que orientavam, que falavam, olha, não é por aí. Mas na nossa ingenuidade, a gente acha que quando a gente é jovem, a gente acha que, né, nada de ruim vai acontecer e que na nossa vez vai ser diferente. E assim, eu vejo que hoje em dia a sociedade, ela, como eu disse, ela perdeu essa capacidade, as pessoas estão perdendo a capacidade de auto-julgar, né, as situações onde elas estão se metendo. Acontece que a maioria das pessoas está no piloto automático, tá? Eu digo isso com toda certeza. A maioria das pessoas, gente, elas não estão despertas. Elas estão só vivendo. Elas não estão mais racionalizando as coisas, as paradas, tá ligado? E assim, eu acho que é super importante você pensar antes de você fazer as coisas. Essa parte racional, por mais que a gente esteja apaixonado por alguém,
A gente não pode perder essa parte, esse lado. Especificamente eu vou falar aqui de pessoas que voltam para ex-namorado, ex-namorada. Gente, voltar para ex já é uma coisa danosa. Vocês já vão entender o porquê desse meu ponto de vista, tá? Existem sim casos onde haverão retornos para ex-namorados, tá? Ex-namoradas, e que as pessoas vão conseguir se dar bem, né? Principalmente se o término não foi baseado aí em brigas, se não houve tanto desgaste, se foi de repente um fator externo que ocasionou de repente a separação. Ah, sei lá, tal pessoa foi promovida para tal cargo em tal país e ela teve que ir. Ela não tinha escolha, né? Ou então, eram muito jovens e a família se mudou para um lugar muito distante, a pessoa teve que ir embora. Ela não tinha escolha. Quando é assim, gente, quando a causa do término não foi uma relação tóxica, eu digo que tem toda a chance de dar certo da segunda vez, de ter recuperação, tá? Nesses casos, onde o fator que separou não foi uma relação tóxica, abusiva. Mas o grande problema da nossa sociedade é que as pessoas, elas, como eu falei, elas perderam a capacidade de julgar as situações. Elas não estão tendo esse discernimento. E o que acontece com as pessoas hoje, tá? Elas se esquecem das coisas ruins que o ex fazia, que a ex fazia. Elas acham que uma relação que foi tóxica no passado, ela vai deixar de ser tóxica agora. E não vai, gente. Acreditem, não vai. Uma relação que já foi tóxica no passado e você terminou por causa da toxicidade dessa relação, não caia na bobagem, na besteira, na ingenuidade de acreditar que vai ser diferente, porque não vai. Não vai, afirmo com toda certeza. Digo isso porque quando você se lembra só das coisas boas, tá? Eu digo isso aí de todas as lembranças aí que você teve da sua relação. O cérebro do ser humano, ele é viciado em dopamina. Ele se vicia muito fácil na sensação no bem-estar que boas lembranças vão causar. E isso é uma grande armadilha, gente. Porque a gente vê pessoas viciadas na sensação do bem-estar e de como elas se sentiam quando elas estavam com o ex, com a ex. Esses dias, até no trabalho, eu escutei uma menina falando: eu não tenho saudade do meu ex, mas eu tenho saudade da sensação, prestem bem atenção, eu tenho saudade da sensação que eu tinha por estar namorando. Ou seja, a pessoa, ela não se viciou no ex e na ex, ela não se viciou na pessoa em si, vocês estão entendendo? Mas ela estava viciada na experiência. Ela se casou ou ela se relacionou não com a pessoa, mas com o desejo e o sonho e a vontade e a fantasia, ou de ter um casamento, ou de ter um projeto relacional. Ou seja, são pessoas viciadas em sensações. Isso é muito perigoso. Porque quando você se vicia em sensações, você impede a tua parte racional, né? Que é super importante. Ah, não vem aqui, coach, pelo amor de Deus, falar que você tem que matar o seu ego. Pelo amor de Deus, esse vídeo não é pra você, tá? Esse vídeo não é pra você, coach, o caralho que seja. Coach de merda que fala por aí no YouTube, que fala que a pessoa tem que matar o ego, que a pessoa tem que ser 100% emoção, dar vazão só à emoção que ela sente. Não. Eu totalmente discordo disso.
Eu acho que a nossa lógica, a nossa parte racional, ela pode sim salvar a gente em várias situações. O nosso ego tá aí, o nosso ego existe, ele salva a gente sim de muita situação, ele salva a gente de muita enrascada sim, tá? Então, eu acho isso um besterol. Dizer que tem que matar totalmente seu ego, que você vai dar ouvido só aquilo que você está sentindo. Não, não vai por aí, gente. Porque vocês vão se estrupiar, tá? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, assim, o nosso ego também é importante. Vocês estão me entendendo? Quando as coisas estão bem direcionadas, quando você está racionalizando, quando a tua parte racional não foi afetada pela emoção, você consegue tomar decisões mais assertivas, mais sábias. E ponham isso na cabeça de vocês. Quando vocês se pegarem querendo voltar para uma relação tóxica, o que o ser humano tem deixado de fazer ele perdeu a capacidade de se lembrar das coisas ruins que aconteceram na relação. E por que eu digo que isso é muito importante? Você lembrar não só das coisas boas, mas você também lembrar das coisas ruins. Você lembrar dos momentos em que vocês brigavam. Você lembrar do momento das ameaças. Você se lembrar do momento onde você, de repente, sofreu de verdade. Você chorou. Entende? E você lembrar, gente, que se você insistir em voltar para essa relação tóxica, assim, eu digo, gente, 92%, 95% de chance de acontecer tudo novamente. E aí você vai querer viver tudo de novo, repetir tudo de novo. Gente, não caiam nessa. É por isso que eu tô dizendo, não se guiem só pelas sensações. E por que eu falo tanto de relações? Simplesmente porque as pessoas elas estão adoecendo com isso. A sociedade normalizou. As pessoas, assim, para mim não é normal, né? Porque eu nunca vou normalizar isso. Jamais. Mas a sociedade, ela tá normalizando, ela tá achando bonitinho, cult, você ficar voltando pra ex. Você ficar romantizando relações ruins. Tem um termo aí até que inventaram, dark romance. Um negócio assim que um amigo meu falou. Enfim, gente, as pessoas estão romantizando coisas ruins, coisas que não deveriam ser romantizadas. Isso é muito sério. Porque quando você tem uma sociedade assim, que ela nega aquilo que de fato é bom, né? Eu lembro que uma certa vez eu vi até uma tirinha, né? Uma sátira, né? Aqueles piadinhas de quadrinho, né? E vinha, tipo assim, vinham vários caras, né? Os ex-namorados da menina oferecendo só porcaria pra ela comer, né? Tipo assim, vinha um que oferecia lixo, vinha um outro que oferecia, sei lá, capim, vinha outro que oferecia, sei lá, tijolo. E ela falava, isso é amor, isso é amor, isso é amor, isso é amor. E quando vinha um cara na porta dela, oferecendo um bombom com uma rosa, né? Vinha um cara ali oferecendo algo realmente agradável. Sabe o que ela disse na tirinha? Isso não é amor. Mas por que ela disse isso? Aí onde é o pulo do gato, que eu quero que vocês reflitam. Será que a nossa sociedade ela não está simplesmente chamando de amor aquilo que não é amor, justamente porque elas querem se autopunir por algo, né? Ou elas acham que elas são incapazes que elas não são merecedoras do amor. É uma crença, no fundo, gente, é muita crença negativa, que as pessoas elas acham que elas não são merecedoras do amor. As pessoas boicotam o amor.
As pessoas estão boicotando o amor, os verdadeiros sentimentos que deveriam ser aí valorizados. As pessoas estão romantizando merda, gente. Desculpa a expressão, mas as pessoas estão romantizando merda. Eu tenho certeza que 95% das pessoas que assistirem esse vídeo meu vão concordar comigo. Voltando para ex, voltando para pessoas que fizeram mal, as pessoas estão romantizando bosta. Essa é a palavra. Então, assim, cabe a gente manter a nossa parte racional. Né? Eu costumo dizer, eu tenho memória de elefante. É por isso que eu não volto com ex. É por isso que eu não volto para ex-namorados. Entende? Porque a minha memória, eu não tenho amnésia, gente. Eu lembro de tudo, eu vou lembrar de tudo o que a pessoa fez. Eu vou lembrar das coisas boas, eu vou guardar, sim, as memórias boas daquela relação, mas eu também tenho que ter a consciência, eu também tenho que lembrar que você guardar memórias ruins, eu guardar memórias ruins, não significa que você é rancoroso. Você guardar aquilo que foi ruim também te salva. Não significa que você é rancorosa, rancoroso. Significa que você tem ainda um instinto de autopreservação. Isso é da natureza humana, isso tem que ser mantido, gente. Eu acho extremamente tosco esse lance, essa parada gourmetizada que estão trazendo, essa parada toda bonitinha de você tem que ser 100% bonzinho, você não pode guardar mágoa, você não pode ficar numa vibração ruim, tem que ser good vibes. Good vibes é o caralho, desculpa a expressão. Good vibes é o caralho. Você vai ficar na good vibes para depois ficar na bad vibes porque você simplesmente romantizou uma porcaria, uma bosta. Vocês estão entendendo? Vocês estão romantizando porcaria de relações ruins, tóxicas. Vocês estão romantizando a toxicidade dessas relações. E depois sim, vocês vão se arrepender. Poxa, eu desperdicei ter conhecido uma pessoa tão bacana, tão legal que apareceu na minha vida. Uma pessoa nova, que poderia me trazer a experiência de uma relação nova, diferente. Onde eu me sentiria valorizado. Porque eu simplesmente resolvi voltar para ex. Porque eu simplesmente resolvi jogar tudo pro alto e voltar para ex-relacionamento ruim, que já foi tóxico, que eu já sabia que era tóxico. E aí eu vou te falar, se você volta, o caminho é muito mais doloroso para você se reconstruir do que da primeira vez. Quando você já venceu uma relação ruim uma vez, que você conseguiu se libertar, a segunda vez que você insiste, se você continuar insistindo na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, achando que as coisas vão mudar, gente, não vão. O caminho vai ser muito mais doloroso para vocês ficar se reconstruindo a cada vez que essa relação voltar e você se destruir de novo. Então, assim, tenham essa consciência, gente, tá? É isso. Por hoje é só. Beijo, beijo. Siga aí no canal Lobos de Tebas, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com a Deus e até mais.